Então, eu vou compartilhar a minha tela do Ava ali. Se eu estiver falando muito baixo, aí vocês avisam, gente. Porque agora sumiu todo mundo da tela e ficou só a tela do computador. Então, vocês vão ter que falar para eu poder saber o que está acontecendo. Tá ótimo, tá ótimo. A voz está perfeita. Forte e clara. Eu vou abrir como se eu não tivesse utilizado nada do laboratório virtual ainda. Vou fazer desde o início. Então, tá bom. Então, vamos passo a passo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui não vai ser ir direto no laboratório. A primeira coisa que eu fiz foi ir no livro digital, porque eu queria ler o livro inteiro para poder começar as práticas. Então, eu vou começar pela unidade 2. No livro, no final de cada unidade, não sei se vocês estão vendo virtual ou se estão fazendo no livro impresso, mas no final de cada unidade tem atividades, né? Então, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço é fazer as atividades quando eu termino cada unidade. Tem até uma aqui que eu respondi não sei, porque eu não sabia e eu queria pesquisar. Então, o que eu faço? Eu respondo a atividade e daí aquilo que eu não sei ou que eu errei, eu anoto e escrevo de novo. Por que isso vai ser importante? Quando eu termino a parte do livro aqui, livro teórico, eu venho na trilha de aprendizagem. Então, digamos que eu acabei de terminar a unidade 2 do livro. Ela é importante no laboratório virtual, porque quando a gente vai fazendo passo a passo da unidade 2, vai explicar sobre tabela periódica. Vamos lá, vamos mais para baixo. Vai falar como é que funcionam as ligações, ou quebra de ligações nesse caso. Só um minuto. A tua tela não mudou, a gente ainda está na primeira tela. Não mudou para o livro e não mudou para a trilha de aprendizagem. Então, peraí, então vamos fazer assim. Não sei por que não acontece isso. Compartilhar esta guia, eu acho que é assim que funciona. Agora deu certo. Agora desculpa, sim. A gente tá entendendo. Fica tranquila. Então eu vim aqui na trilha de aprendizagem, né? Vocês estão acompanhando até aí, que eu falei que não mostrei nada. Então tá, eu vou descendo ali. Aqui vai explicar um pouco sobre a tabela, como eu tinha dito. Vão ter textinhos de explicação. E aí vão começar os vídeos. Por que os vídeos são importantes? Alguns dos professores vão resumir a matéria inteira, mas nessa unidade o que era mais legal, deixa eu ver se eu consigo, se essa daqui. Olá. Essa não. Da água não. Lá no finalzinho, vai ter um vídeo das professoras mostrando as reações. Eu acho que não é essa ainda, é uma de laboratório. Vocês vão ter que ler tudo isso aqui, tá, gente? Para poder ir indo nessas partes. Eu não me lembro exatamente porque... Não sei também porque está voltando aqui até o final. Eu queria achar o livro, a parte do livro, que ela explica... Aqui, ó. Pronto. Para quem estava fazendo a atividade sobre proteínas e carboidratos, nessa aqui, ó, ela vai fazer exatamente a mesma que a gente faz no laboratório virtual. Essa prof vai fazer. Então, ela vai explicar, por exemplo, por que é que a batata... Não, acho que essa aqui é das frutas, né? Essa é das frutas. Tá. Então, ela vai explicar, no caso das frutas, por que é que você tem que macerar, vai explicar o que cada componente vai fazer em cada etapa do processo. Então, por que eu coloquei detergente? Por que precisa de álcool? Por que precisa de água quente? No dos carboidratos, que vai ter uma outra prof que vai falar, esse aqui, ó. Ela vai explicar, por exemplo, por que a água morna vai influenciar, ou por que o limão vai influenciar na reação, se ela vai inibir, por exemplo, a ação da enzima ou não. Então, se vocês vieram na unidade 2, já vai ter um professor explicando aquelas atividades práticas no vídeo. Vocês já vão entender, por exemplo, como responder algumas das questões. Então, Karen, essa aí caiu na minha prova. Eu fiz a prova hoje, caiu essa aí. É exatamente como está nesse vídeo. A de carboidratos? Isso, a da batata. Pois é, a da batata também acho que caiu alguma questão para mim, mas não caiu na prova descritiva, né? A minha caiu o morango. Vou até mostrar para você depois, eu acho que pode, não sei. Então, assim, o que eu faria? Eu assisti os vídeos para poder fazer a parte prática ali, né? Então, aqui, por exemplo, aquela aqui da prática que tem as batatas e tem o fígado cozido e o cru,
Essa aqui está explicando, essa aqui de baixo. Que legal que alguém falou, que aí eu sei que estão me ouvindo. Enfim, aí termina o vídeo aqui, beleza, termina a unidade 2. Quando eu terminei de fazer a unidade 2 da trilha de aprendizagem, aí sim eu vim... Será que agora vai voltar para o meu coisa? Não, eu acho que agora para de transmitir, né? Vou pedir para fazer de novo. Ok. Apareceu? Apareceu. Aí sim eu vim para o laboratório virtual. A prática que eu escolhi hoje para a gente, pessoal, é a de extração do DNA do morango, tá? Por quê? Porque ela é mais curta, daí não fica tão comprido, e também porque eu tenho mais firmeza para falar sobre ela. Vai abrir aqui, e eu vou ter que pedir para compartilhar esta guia. Ok, então tá. Tá todo mundo vendo ali onde está o laboratório virtual? Sim. Então tá. Sim, todo mundo. Agora aparece a prof. Sim, respondam, por favor. Então tá. Aí, o que a gente faz? Nós vamos fazer parte por parte. Então, primeira parte, apresentação. Não mudou. Não, é que ainda não abriu para mim também. Pronto. Agora mudou. O que foi que eu fiz? Eu li todo o experimento. Já que a gente vai fazer o experimento hoje, eu vou ler com vocês. Então, desculpe se essa parte ficar um pouquinho chata. O que dá para fazer nesse experimento? A gente vai extrair o DNA do morango. Então, no final, o que a gente tem que fazer? Tem que conseguir saber fazer isso uma célula vegetal, que no caso é o morango, e quais são as etapas para isso. Onde é que a gente vai utilizar esses conceitos? No estudo da estrutura do próprio DNA, como é que funcionam isso no laboratório, né? Então, o que está dizendo aqui, extração do DNA permite que cientistas, laboratoristas e demais pesquisadores investiguem sobre doenças, problemas genéticos, desenvolvam medicamentos, compreendam como funcionam vírus e bactérias. Então, nesse experimento, a gente vai usar vidrarias e os reagentes para poder extrair o DNA, e o que é necessário de segurança nesse caso é jaleco, luva e óculos. Aí, aqui tem uma coisa básica, aqui tem uma coisa básica de todo o laboratório, que seria a calça comprida, geralmente eles pedem jeans, né, e tênis, que daí se cair alguma coisa não machuca. E aqui vai mostrar o cenário do laboratório. Então, vai ter o saco plástico para maceração do DNA, o estilo, para poder a gente extrair depois, também para misturar, o filtro para filtrar, o becker, o bastão de vidro, os morangos, o sódio, o detergente, o etanol e a água. Aí, vamos lá. Sumário teórico. Acho que vou ter que pedir para compartilhar essa também. Então, compartilhar esta guia. Vamos ler parte por parte. Por que tem que ler isso aqui antes? Porque ela já vai explicar algumas coisas que vão cair nas questões, é que nem a colega falou. Ó, aqui vai falar sobre o material genético, então, a constituição do material genético, ó, o íon, ó, o fosfato e a base nitrogenada, né, e os 5 carbonos. Eu até peguei fotinhos, mas eu não sei se eu vou conseguir compartilhar as fotinhos. Acho que não. Eu tinha pego as fórmulas moleculares do DNA e tudo, mas acho que não vai dar para fazer. Qualquer coisa eu mando no grupo as fotinhos para vocês depois. Aí tem aqui falando sobre o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, tem dupla hélice de nucleotídeos unidos por ponte de hidrogênio através das bases nitrogenadas que vão se unir por ligações peptídicas, isso o professor já falou em aula. Aí tem aqui o fosfato, a pentose e a base nitrogenada, que vai estar ligada aqui, que vai ser ou uma adenina, timina, guanina, citosina, uracila, depende, nesse caso do DNA não vai ter a uracila, né? E aí, o outro tipo de ácido nucleico seria o RNA, o ribonucleico. A diferença é que vai ser uma única fita de DNA, né, das bases ali bonitinhas, e ela vai ter a uracila na composição. Deixa eu ver se dá para baixar. Não. Então tá. Aí, o que vai falar? Vai falar um pouquinho sobre as frutas para dizer por que a gente vai estar usando. Nesse caso, a gente vai utilizar o morango. Todas elas dá para extrair da mesma forma o DNA, tanto que naquele videozinho que tinha a professora, que ela está com o liquidificador ali, ela vai utilizar outras frutas. Vai explicar um pouquinho sobre o morango, vai falar que a fruta é macia, fácil de homogeneizar, e quando madura, possui enzimas que degradam a pectina e a celulose.
Aí, o que ele fala aqui? Essa parte que ele fala são respostas dos questionários do roteiro. Ó, a primeira coisa que ela fala, a gente precisa de detergente, cloreto de sódio e etanol. O sódio vai aumentar a força iônica, né? E daí vai proporcionar um ambiente favorável para a extração do DNA. Por quê? Porque os grupos fosfatos vão ser neutralizados pelo sal. Tem que lembrar que tem uma carga negativa aqui, né? Aí, o éter lauril, que é aquele mesmo que a gente usa para fazer espuma no sabão, o lauril, é detergente, então ele vai quebrar aquela camada lipídica da célula, a membrana, e vai permitir que o DNA e todas as organelas presentes no citoplasma se dispersem. Então, o DNA vai ficar livrezinho ali. Se eu estiver falando alguma bobagem, professor, por favor, me corrija. Tá, e por último... Tá maravilhoso, cara. Pode seguir com calma, com tranquilidade. Ok. Então tá, o DNA vai ficar disperso na solução. Vou falar aqui. E por último, o etanol. O etanol vai permitir a formação dos aglomerados de DNA, que são aqueles fiozinhos invisíveis que a gente vai ver no final. Como o DNA não vai ser solúvel em álcool, ele vai ficar ali solidificadozinho. E uma das outras perguntas era por que ele deveria ser utilizado gelado, justamente para permitir esse processo de solidificação do DNA. Então, é isso que fala aqui na parte inicial. Aí, a gente vem a outra parte. Eu tenho certeza que parou de transmitir de novo, porque eu ainda não aprendi como fazer para ir de uma página para outra simultaneamente. Mas eu vou fazer de novo, viu, gente? Paciência. Beleza. Então tá, agora sim, vamos para a parte do laboratório de direito. De novo. Sem pressa, cara. Segunda parte vai ser a parte do roteiro. O roteiro, pedi para compartilhar essa guia. Todos os roteiros vão começar com instruções iguais, as instruções gerais do que tu vai fazer. Nesse caso, a gente vai fazer um procedimento para a obtenção do DNA, aqui recomendações de acesso, tutorial, como é que funciona, passo a passo. Isso aqui vai estar em todos os roteiros. Aqui questões de dúvidas, né, perguntas frequentes. Eu não vou abrir essa parte aqui, gente, porque eu acho que não tem necessidade, é só vocês clicarem no link aqui caso dê algum problema. E ele vai dar até algumas explicações rápidas aqui. Tá, nesse caso vai descrever o nosso laboratório. Os materiais que a gente vai utilizar, a gente já viu ali no outro textinho, né? E os procedimentos. Então, vamos lá. Aqui a gente começaria a atividade. Então, eu vou voltar para outra, para interromper, acho que esse compartilhamento, e eu vou compartilhar outro. Poxa, eu não sei fazer isso e automaticamente, vou ter que ir parte por parte toda vez. Vou deixar o roteiro aberto, e vou pedir de novo para compartilhar o negócio. Será que dá para pedir mais de um? Não sei. Tá. De novo. Ok. Vamos para o pré-teste. Por que eu não vou ler o roteiro agora? Porque o roteiro a gente vai fazer junto ali na atividade prática, tá? Eu só vou deixar ele aberto aqui para mim. Então, pré-teste. Lá no primeiro ali, que é o sumário teórico, já tem algumas respostas do pré-teste. Então, por exemplo, ó, primeira pergunta. O material genético dos seres vivos é formado por grandes cadeias orgânicas. Essas cadeias orgânicas formam chamados nucleotídeos presentes em toda a molécula de DNA. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é um tipo de ácido nucleico. Nas afirmativas abaixo, qual melhor descreve a função do DNA? Aí tem aqui. Se vocês querem responder, ou eu vou responder, mas enfim. O DNA é um tipo de ácido nucleico responsável por armazenar todas as informações genéticas de cada ser vivo, pela síntese proteica ou pela multiplicação das células. Aí, ó, vocês respondem. Isso, arrasou. Tá, quando a gente responde a correta, ela dá ali uma informaçãozinha sobre, quando a gente responde uma errada, se eu não me engano, ela corrige. Por exemplo, aqui na C, ó.
Ó, responsável pela multiplicação das células, vai dizer que essa não é a definição do DNA. Tem umas que ela explica por quê, tem outras que ela não explica. Ó, tipo essa aqui, ó. A síntese proteica, ela vai dizer que essa é a melhor definição é para o RNA, então ela já vai te dar uma informação a mais. Próximo. O ácido desoxirribonucleico é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos. Qual das afirmativas a seguir descreve a estrutura da molécula do DNA? A gente já viu ela, porque no sumário teórico tá desenhadinho ali. Então, qual é a resposta, gente? Lembra? Exato. Isso aí já está nas atividades, é por isso que eu queria mostrar a fotinho, porque tinha ali a dupla hélice, mas deixa pra... Próxima questão. Os nucleotídeos são formados pela reação de esterificação entre o ácido fosfórico e os nucleotídeos, que entram na reação como álcool. Eles estão presentes nas hélices da molécula de DNA, formados pela associação de 3 moléculas. Também estava no desenho, qual que era? Vamos lá, galera, vamos ajudar a colega. Vamos responder, vamos participar. A gente sabe que não é ácido clorídrico. É AC. Por quê? Porque, no caso, não tem ácido clorídrico na molécula e também não tem ácido fosfórico. E, nesse caso, é DNA, então também não teria ribose. É porque ela é uma desoxirribose, não uma ribose. Então, letra C, que são o grupamento fosfato, as bases nitrogenadas e a pentose. Mais uma. Essa molécula de DNA carrega o material genético e pode ser encontrada em 3 lugares, no núcleo da célula, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Na sua composição são encontradas as bases nitrogenadas. Qual base nitrogenada não ocorre na molécula de DNA? Uracila. E é da de RNA. Perfeito, isso aí. Tá, então, vamos lá. Mesmo que seja um processo bem simples, tem EPIs para serem utilizados nessa prática. Qual não é necessário? O que é mais? Acho que é a máscara. É mais chato que ele explica aqui porque, né? Mas não é necessário porque ela não vai produzir nenhum gás tóxico. Então tá, o pré-teste não é tão complicado de fazer. A gente só precisa... É o óculos. É o óculos? Você Sim. quer? Vamos ver o que vai dizer sobre o óculos. Ó, aqui está dizendo que eles não vão ser necessários porque não tem... São necessários porque tem manipulação de produtos que podem respingar nos olhos, como, por exemplo, o etanol. Por isso, o óculos vai ser necessário. Então, nesse caso, o que não vai ser necessário é a máscara por causa dos gases tóxicos que não vão ser produzidos nessa atividade. Ô, Karen. Oi. Se eu não me engano, algum colega comentou que caiu essas questões na prova. Essas aqui que foram feitas no pré-teste? Do pré-teste. Legal que ele já deu ali meio que um spoiler pra gente, né, de como é que vai ser. Aham. Vamos ver, então. Então, vamos fazer o seguinte, vamos... Tudo, né, prof? Um desse é bem melhor do que os que estão caindo agora, né? Para mim, caiu bem pegado. Bem difícil as perguntas de laboratório. Bem difícil? Aham. Porque são questões aleatórias, né? Eles pegam lá do banco de dados e vão colocando. Acho que por isso que quanto mais questão a gente conseguir fazer, mais a gente tem pelo menos um embasamento para poder responder outra que a gente não conheça. É mais ou menos o que eu faço. Eu vou associando os conhecimentos que eu tenho para poder conseguir responder o que eu não sei. Amanhã também eu preparei umas 30 questões também para a gente praticar amanhã em aula, tá? E a gente vai abrindo as questões e vamos estudando as questões, tá, galera? Para a gente praticar mesmo amanhã em aula. Vai ser bem interessante. Pode seguir, Carinha. Então tá. Então vamos para o experimento, já que a gente já fez essa parte, e aí a gente vai fazendo assim. Vamos experimento, roteiro, experimento, roteiro.
Lá na trilha de aprendizagem, vocês lembram que no vídeo eu tinha colocado que na trilha tem uma trilha só para a parte de laboratório e vai ter vários vídeos. No vídeo de extração do DNA do morango, vocês conseguem clicar na telinha dele e colocar ele no canto da página. Então, o que eu faço? Eu deixo ele no cantinho ali da minha página. Eu vou até ver se eu consigo fazer aqui e se eu consigo reproduzir nessa página aqui, enquanto o meu laboratório virtual vai abrindo. Eu abri meu laboratório na trilha de aprendizagem, é isso que eu estou fazendo, tá, gente? Enquanto está abrindo ali o laboratório virtual. Eu vou colocar o vídeo no canto da tela, que aí dá para fazer simultaneamente. Já fiz tanta DNA do morango que é a primeira que me aparece aqui. Pessoal, eu tenho uma informação para linkar junto com a aula de hoje, tá? Uma informação bem importante. O que está rolando agora aí? Nós temos, aqui na nossa região, acredito que vocês tenham aí também, as faculdades presenciais, né? E o que está acontecendo? O Conselho de Biomedicina, isso estou falando para os futuros biomédicos, tá? O Conselho de Biomedicina, agora ele está querendo, né, colocar uma regra que tu tem que ter 30% de aula presencial para que tu consiga se formar, tá? 30% das aulas teriam que ser presenciais, certo? Só que essa normativa, o único órgão que é responsável por criar normas e tal é o MEC. Tá? O Conselho ele não tem essa autonomia para fazer nada disso. Tá? É o MEC, é o único responsável. Aí, o que eu quero dizer isso para vocês, pessoal? A importância de vocês fazerem os relatórios. Por quê? Esses relatórios serão a prova de que vocês realmente praticaram. Realmente vocês praticaram. Mesmo sendo de uma forma virtual, vocês fizeram uma prática desses experimentos. Seriam os mesmos experimentos que fariam no laboratório físico, tá? Ou seja, é muito importante que vocês façam os relatórios. Ah, prof, mas não vale notas. Não, realmente não vai valer nota, mas vai valer coisa maior, entendeu? Vai valer uma prova de que vocês realmente praticaram, tá certo? Tá certo, galera? Informação importante que eu tinha que passar. Essa informação chegou ontem para nós, então já estou repassando para todo mundo aí, tá? É que eu não estou vendo, daí eu não consigo. Tá, então vamos lá. Eu não vou abrir a minha tela grande, porque eu vou estar mexendo no roteiro e na tela ao mesmo tempo. Mas dá para vocês irem lá na trilha de aprendizagem, abrir o videozinho, deixar ele ali no cantinho da tela, ele fica solto, ele não precisa de uma aba, então vocês conseguem passar ele por cima de outras telas sem que ele atrapalhe. Mas, de qualquer maneira, dá para abrir no celular aí do lado e ir fazendo. O que eu vou fazer? Aqui tem a guia de utilização, né? Então, se tem alguma parte, algum componente que faz parte desse experimento, ela vai ficar ali em alto relevozinho em vermelho para destacar que faz parte. Aí, ó, tem os comandos na tela, né? Dá para utilizar ou comandos de teclado ou de mouse, como botar, mover objeto, como aproximar, enfim, fazer várias coisas. Mas isso aqui a gente vai aprendendo meio que na prática, eu não sou muito boa para aprender em guia, mas se vocês quiserem ler, fiquem à vontade. Tá, começa assim, então. Eu vou levantar essa partezinha de visualização aqui para a gente conseguir ver melhor. Aqui tem todos os reagentes, vai ter uma lista aqui também, ó, que é legal que ele já mostra a fórmula molecular e o que é cada um. Vocês vão ver que quando eu passar, esse aqui já apareceu. Por quê? Porque ele é o etanol, ele está nessa prática. Aqui vão ter os cubinhos de morango, aqui vai ter o pistilo, aqui vai ter a piceta com água morna, a com detergente, o cloreto de sódio, aqui vai ter o becker de 250 ml, vai ter um de 600 ml,
o saquinho plástico que a gente vai utilizar na maceração. Aqui tem um bastão de vidro, aqui tem outro bastão de vidro. Aqui a placa de Petri, onde a gente vai colocar o DNA quando ele terminar de ser extraído, e aqui vai ter um filtrozinho. Então, tá. Para começar, então, o que o roteiro diz? Primeira coisa que o roteiro está falando, eu estou vendo na página do roteiro, tá, gente? Mas ela não vai aparecer para vocês. Primeira etapa é a segurança no experimento. Então, coloque os equipamentos de proteção individual que estão no armário de EPIs. Então, a gente vai vir aqui em visualização e vai ter armário de EPIs. Se quiser usar o atalho de teclado, é o Alt 3. Vai mostrar o armário, clica nas portas para elas abrirem. O botão esquerdo aqui para abrir, né? E clica em cima de cada item necessário. Então, nesse caso, como já foi dito até nas questões, a gente precisa do jaleco, precisa das luvas e precisa do óculos para não respingar nada no olho de ninguém. Na máscara, não vai dar para clicar porque ela não é necessária nesse experimento. Fecha as portinhas, volta para a visualização da bancada. Como é que acontece de acordo com o roteiro? Primeiro é a maceração dos morangos. Então, a gente vai colocar os cubos de morango dentro do saco plástico e vai amassar com pistilo. Nesse caso aqui não precisa fazer muita coisa, é só clicar em cima dos quadradinhos, que eles vão para dentro do plástico. E daí a gente clica em cima do... se o pistilo dá certo. Em cima do pistilo e ele vai macerar sozinho. Terminou, eles já estão ali todos amassadinhos, os moranguinhos. Aí vem o terceiro ponto do roteiro, formando o precipitado com o DNA. Então, a gente vai colocar o conteúdo que está no saco no becker de 250 ml. Então, clica no becker. Se não deu certo ali. Clica no saco, pronto. Ele vai cair no becker. Quando fizer alguma coisa de errado, vocês vão ver que vai aparecer aqui em cima, ó, avisando que nem eu cliquei errado no item, ele aparece ali que não está certo. Agora, o que a gente vai fazer? Adicionar o cloreto de sódio. Então, vamos lá para o NaCl. Clica nele, ele vai adicionar automaticamente no becker. Próximo, o detergente. Então, a piscina com detergente. Próximo, a água morna. Aqui é a água morna. Encheu sozinho ali. Daí, o que ele diz ainda no terceiro? Filtre o conteúdo do becker. Na verdade, primeiro a gente tem que homogeneizar, né? Então, homogeneize o conteúdo do becker utilizando um dos bastões de vidro. Eu vou utilizar esse bastão que está mais longe, porque esse aqui está perto da placa de Petri, deve ser usado para ser usado com ela. Foi assim que eu pensei. Então, eu peguei, cliquei no que está mais longe, e eu acho que ela vai fazer isso ali por uns 5 minutos, mais ou menos, vai dar uns 300 segundos, então na minha cabeça foi uns 5 minutos mais rápido da minha vida, que pareceu bem rápido. Eu acho que deu 300 segundos, né? Pois é, e daí eu fiquei contando na cabeça ali os minutos, e eu pensei, meu Deus, que 5 minutos rápido isso aqui, eu tenho certeza que fazendo presencialmente eu tinha derramado coisa para todo lado. Mas, enfim, vamos esperar ali os minutinhos que vai levar para ele homogeneizar. Eu tô falando muito rápido, gente? Me briguem se eu tiver, tá bom? Tô não, né? Então tá. Bem pausado, bem certinho. Tá explicando em detalhes, parabéns. Top. Daqui a pouco acaba aí a homogeneização. Deu. Ok, então essa parte aqui já está toda homogeneizada. Aí o que o roteiro diz? Depois que a gente homogeniza, filtra o conteúdo do becker. Então vamos filtrar, e ele eu acho que automaticamente já vai colocar a mistura toda no becker de 600 ml. Vamos ver se vai fazer isso. Vou pedir para filtrar o conteúdo, tá vendo que eu tô com o mouse em cima do becker? Vou clicar nele, ele vai filtrar. E já pegou o outro becker maior. Então, ali a polpa do suco ficou toda aqui, e só a parte do suquinho ficou aqui nesse becker maior. Aí ele fala assim,
Acrescente o álcool na mistura e aguarde até que o processo de separação de fases seja concluído. Então, a gente já sabe que uma das funções do álcool aí é separar as fases. Então, vamos lá. O álcool tá aqui, ó. Então, clica no álcool, ele vai despejar sozinho. E aí vai levar, acho que uns 2 minutinhos para acontecer o processo de separação de fases. Deu. O cronômetro parou. Aí o roteiro continua. Coletando o precipitado, é a etapa 4. Utilize o outro bastão de vidro para coletar o precipitado presente no becker de 600 ml e coloque o material coletado na placa de PET. Então, eu vou clicar aqui no bastão e ele vai coletar. Tá? Eu vou até fechar aqui para facilitar a vida. Tinha alguma colega que tinha mandado mensagem perguntando se dava para fazer zoom ou alguma coisa assim. Então, nas setas ali de lado, outro, cima e baixo, no computador de vocês, vocês vão conseguir mover a bancada para onde vocês quiserem. A setinha para baixo vai fazer ali mais ou menos na altura dos olhos ali na bancada. Dá para aproximar, é só pegar ali o mousezinho, a partezinha de rolar do mouse, e trazer mais para frente. E aí vocês conseguem visualizar aqui o conteúdo que está na placa de PET. Esse deveria ser o material extraído. Se eu não me engano, se vai estar em Ctrl, dá para ver a parte mais de perto. Mas aqui, gente, é os filamentozinhos de DNA que vai estar mais para frente perguntando. Então, o que aconteceu aqui? De acordo com o roteiro, nós terminamos essa parte da prática. Tem alguns roteiros que pedem para fazer a limpeza de tudo. Nesse caso aqui, ele não pediu, mas se fosse, eu acho que dá para pedir para limpar, não sei. Não dá para pedir para limpar nesse. Então, aqui, a prática estaria terminada. Então, o que eu vou fazer? Alguém tem alguma dúvida dessa parte? Não, né? Eu acho que é legal também, cara, tu falar, frisar sobre o que foi utilizado no experimento, tipo, detergente, álcool. Fazer essa parte agora. Ah, show. Obrigado. É que, na verdade, é sobre o experimento. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma parte do manuseio do laboratório? Porque daí, ó, vocês vão ter as setinhas do teclado para mover, vão ter o mouse para aproximar ou afastar. Aqui tem o campo de visualização, então vocês vão escolher o que querem ver, por exemplo, aqui tem a bancada, a prateleira de soluções, o armário de EPIs, e nesse caso, por último, a placa de Petri, que foi o que a gente acabou de extrair ali, que é o DNA. Aqui tem objetos que a gente usa, então só para dar a nomenclatura de cada um. A mulher fala isso no vídeo também, né, a professora. Aqui tem algumas opções, se eu quiser reiniciar meu experimento ou voltar para o que eu estou fazendo. Aqui dá para fazer notas no próprio laboratório. Aqui tem os EPIs que foram utilizados. E aqui os reagentes, eu já falei sobre isso. Então, tá, terminou essa parte, o que a gente faz? Vou fechar o laboratório e eu vou vir primeiro para o pós-teste e depois para a parte das questões do roteiro, tá? Porque agora que a gente aprendeu a parte prática, dá para responder o pós-teste. Tá aparecendo ali para vocês, deixa eu ver, tá. Então, questões do pós-teste. O processo de extração de DNA do morango requer uma série de etapas bastante simples. Inicialmente, os morangos precisam ser passados por um processo. Qual é? Amassamento, cozimento ou liquidificador? Amassamento. Eu lembro que a Ju me mandou mensagem falando sobre o uso do liquidificador no laboratório. Aí a gente, acho que não usa liquidificador no laboratório, mas usa sim, viu, gente? Porque no vídeo da tiazinha lá, da professora, ela tá com liquidificador, ela vai bater no liquidificador. Talvez porque o morango é mais fácil de macerar, não precisa de um liquidificador, pode ser. Não sei. Segunda questão. Logo após o processo de maceração, eles foram adicionados ao becker. Em seguida, alguns componentes também foram adicionados. Quais abaixo das inscrições indica o que foi colocado após o processo de maceração? Qual foi, gente?
Não briguem, por favor. 3. Detergente é um tenso ativo usado na remoção da sujeira. Os detergentes funcionam reduzindo a tensão superficial da água, que é aquela que permite que os mosquitinhos fiquem em pé na água. Não sei se vocês já viram essas fotos. Eles ficam em pezinho ali, porque a tensão superficial da água permite que eles fiquem ali. E também quando a gente pula na piscina de barriga, que faz aquela pancada assim, puf, é porque não foi quebrada a tensão superficial da água e aquilo machuca. Estou colocando informações adicionais sem necessidade. Tá. Na extração do DNA, ele foi essencial para garantir o sucesso. Interessante. A minha cabeça vai longe, né? Vamos lá. Nessa extração, ele foi essencial para garantir o sucesso do procedimento. Com base nisso, marque a opção que indica a função desse produto na extração do DNA do morango. O que vocês acham? Você? Quem foi que respondeu você? Ju, responde por quê? Por quê? Mas é isso mesmo. É essa a função. Lembra que a gente tinha falado lá no início que ela vai deixar o DNA disperso, assim como as outras organelas. Então, dissolve a camada a bicamada lipídica. Quebra a gordura. Mais fácil. Aí, 4. O álcool é uma classe de compostos orgânicos que possuem na sua estrutura um ou mais grupos hidroxilas ligados a carbonos saturados. No laboratório virtual, o álcool, o etanol gelado, foi utilizado para auxiliar na extração do DNA do morango. Selecione a opção que explica a finalidade do álcool gelado no experimento. Qual que vocês acham que é? Letra A. Letra A. Ele explica também, ó. Como o DNA não é solúvel em etanol, as moléculas se agrupam e vão se tornar visíveis. Quanto mais gelado ele tiver, menos solúvel vai ser o DNA. Então, na minha cabeça, mais solidificado ele vai estar. Mais fácil de visualizar. Última questão. Aí aqui, os equipamentos de proteção individual utilizados. Aí vocês sabem qual é. Ok. B. Letra B. Jaleco, luvas e óculos. Beleza, então já conseguimos fazer todas essas etapas aí. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para o roteiro. Eu vou fechar o meu laboratório e vou pedir para compartilhar a guia do roteiro. Por que eu vou compartilhar do roteiro? Porque aqui tem as perguntas sobre a prática. Ó. Avaliação dos resultados. Vou responder de acordo com o que foi observado. Eu vou responder, gente, de acordo com o que eu compreendi da prática, tá? Eu acredito que seja mais para a gente utilizar, somar ali todas as informações que a gente já recebeu até esse momento. Então, primeira questão. Por qual motivo os morangos devem ser macerados nesse experimento? Vou pegar minhas anotações para não falar bobagem. Então, alguém quer responder? Alguém sabe por quê? Ou alguém tem uma ideia do porquê? Alguém tem outra resposta? Responde, gente. Com o professor todo mundo responde. Eu respondo um monte, então vocês respondem. É verdade, galera. Vamos participar. Só quem não vale participar é eu e a Kátia. O restante tem que participar. O dedinho tá coçando aqui para responder, professor, mas quero saber deles. Fica quietinha aí. É pelo rompimento das células, não era? Eu li alguma coisa, isso caiu na minha prova. É isso aí. Não sei quem respondeu, mas quer explicar a respeito? Não. Eu deixo para ti a explicação. Alguém quer? A professora quer explicar? Não, hoje eu sou aluna, você é a professora. Eu quero saber a sua explicação. Tá bom. Como foi que eu explicaria? Como foi que eu coloquei no meu resuminho?
A ideia da maceração, ó, a primeira coisa que eu pensei, e aí pode estar certo ou pode estar errado também, aí me corrijam os professores, é que ela imitaria o processo de mastigação. Foi a primeira coisa que eu pensei, ele vai estar macerado por causa da mastigação. Mas também poderia ser utilizado em cubinhos, por exemplo, agora eu vou falar coisa pessoal. Eu fui falar com meu pai sobre isso, e teve uma época que ele estava fazendo doutorado, que eles extraíam DNA dos peixes. E aí ele falava para mim, Karen, dá para extrair só um filetinho, não precisa ser um pedaço muito grande. Aí eu pensei, bom, se é só um filetinho, então não deve ser para isso, então, a necessidade de macerar, porque não é a mesma coisa que mastigar, por exemplo, o peixe. Então, o que foi que eu coloquei? Para facilitar o rompimento das membranas das células e ter acesso ao DNA, que é, ou seja, a exposição do material alvo. Minha gata tá tomando café, misericórdia. Não faça isso. Então, qual é a ideia? A gente rompe as membranas, né, das células, a parede celular, e expõe o material, que nesse caso vai ser o DNA. Então, essa é uma das etapas de exposição do DNA. Para isso que eles têm que ser macerados. Então, vai ser feito com qualquer outra fruta, vai ser feito com abacaxi, a Profi utiliza outras frutinhas no liquidificador, na atividade dela. Então, basicamente, é só para romper essas membranas e expor o DNA, tá? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ficati, tu quer acrescentar alguma coisa? Não, é exatamente isso. Você precisa expor esse DNA, porque onde que fica o DNA, Kari? O DNA fica dentro do núcleo da célula. Então eu preciso chegar até o núcleo da célula. Como? Macerando. Macerando ali você vai ter o rompimento dessas células e vai conseguir expor esse DNA para conseguir fazer o procedimento. É isso mesmo. É isso. Então, essa é a resposta da primeira questão. Segunda questão. Qual a função da água morna no processo de extração do DNA do morango? Alguém quer responder? A Fabielle tá louca para responder, ela falou. É, Fabiane. Não é, Fabi? Não é verdade? Tô dando uma estudada aqui junto com a Kari. Então tá, vamos ver a lógica que eu utilizei. Vamos ver se ela tá certa. Quando a gente aquece alguma coisa, a gente agita as moléculas. Vamos imaginar, por exemplo, a água numa panela. A água tá lá paradinha numa boa e você liga uma fonte de calor ali, liga a boca do fogão. As moléculas da água começam a se agitar e geram bolinhas, né? Não é só isso, enfim, tem um processo de aquecimento que vai levar à evaporação, mas esquece essa parte. As moléculas vão se agitar. Então, o aumento da temperatura vai promover uma maior agitação dessas moléculas, o que vai desestabilizar as membranas lipídicas da célula. E, nesse caso, o aumento da temperatura, isso aí eu fui pesquisar, tá, gente? Não foi coisa da minha cabeça, não. O aumento da temperatura, ela vai inativar as DNA-ases, que são as enzimas que degradam o DNA. E a gente não pode ter degradação do DNA, porque justamente o que a gente quer utilizar é o DNA para visualização. Então, essa temperatura vai impedir que essas enzimas atuem e vai agitar as moléculas, quebrando as camadas lipídicas que protegem ali a membrana da célula e expondo de novo esse material genético, que no caso é o DNA. Show de bola, linda, linda explicação. Tá bom, então não errei até agora. Maravilhosa mesmo. Ele está passando ali para vocês. Falou até da enzima da degradação, imagina. Muito bem. Fui caçar essa parte aí, porque eu não tinha muita certeza. Questão 3. Qual a função do cloreto de sódio no processo de extração do DNA do morango? Essa parte... Só um minutinho. Pessoal, aproveitem a deixa aí da colega. Anotaram a resposta da 2? Não deu tempo de anotar tudo. Pois é. Vamos anotar, então. Vocês querem que eu repita ou alguma coisa assim? Eu vou tentar digitar, então. Vai ficar ali salvo, daí qualquer coisa vocês reveem essa parte, tá bom? Vai balançar porque minha gata tá se coçando aqui em cima, mas eu tô aqui.
Vamos lá. O que eu coloquei foi assim. O aumento da temperatura promove uma maior agitação molecular, o que desestabiliza a membrana lipídica. Além disso, o aumento da temperatura inativa as DNA-ases, que são enzimas que podem acabar degradando o DNA, que é justamente a parte do material que nós queremos observar. Eu sei que talvez eu falei muito rápido, mas vai estar gravado, daí vocês revêem no vídeo, tá bom? Agora uma pergunta. Por que que isso acontece? Por que que degrada as enzimas de DNAs? O que é uma enzima? A enzima é uma proteína. É uma proteína. O que acontece com o ovo quando você aquece? No caso da albumina, ela vira aquela partezinha branca cozida. Exatamente. É por isso mesmo. Tá vendo? Tudo faz sentido nessa vida. Faz sentido. Uma outra coisa, galera, uma outra coisa para linkar com isso, com a saúde, né? No caso da febre, qual é o conceito da febre? Quando a gente está com febre, o conceito é justamente esse, né? É tu desnaturar proteínas. Tu vai desnaturar as proteínas do vírus, da bactéria, do fungo, daquilo que está causando, do agente patogênico, né? É justamente com o aumento da temperatura. Ou seja, tu subindo a temperatura do morango, tu vai também quebrar proteínas ali. Enfim, tu vai desestabilizar todo o processo, tá? Muito bem colocado. Eu pensei nessa parte da febre também, né? Porque daí a gente, por exemplo, no nosso caso, a gente não pode deixar ela aumentar de novo, senão ela destrói as nossas células, né? Então, se ela aumentar demais. Justamente. Então, eu pensei, então o aumento da temperatura vai acabar com essa enzima específica, né? Então tá, todo mundo tá ok até aí, gente? Perfeito. Tá. Anotaram, Então, pessoal? Conseguiram anotar? Depois vocês podem pegar esse modelo como base e para estar fazendo os outros, né? dá para seguir bem, Eu acho que a única que vai pegar assim um pouquinho para dar uma pesquisada vai ser, no meu caso, pelo menos, a de lipídios, porque eu não tenho certeza do que cada tubinho está mostrando. Mas dá para fazer por lógica. Se der tempo, vou mostrar para vocês como é que eu estou usando a lógica para tentar responder essas questões. Então, vamos lá. Terceira questão. Qual a função do cloreto de sódio no processo de extração do DNA do morango? Essa questão já foi respondida lá antes do roteiro vem o sumário, né? O sumário não, esqueci o nome agora. Acho que é sumário. Acho que é no roteiro, né? Teórico. Não entendi. Que tá no sumário teórico a resposta. Sumário teórico. Então tá. A pessoa que respondeu que está no sumário teórico, qual é a resposta então dessa questão? O cloreto de sódio aumenta a força iônica da solução, proporcionando um ambiente favorável para a extração do DNA. Isso. Mais alguém quer responder? Tá. Quando eu fui pesquisar, eu achei um pouquinho complicada essa parte. Mas aí tem a parte ali tem o DNA. Tem a base nitrogenada, tem a pentose, tem o grupo fosfato. Lembra que no sumário teórico fala que ela tem carga negativa. Então, qual vai ser a função nesse caso? Vai ser neutralizar a carga negativa do grupo fosfato do DNA. Essa parte mais complexa, mas até onde eu consegui entender, essa seria a função. Tem um pouco mais de explicação, mas está um pouquinho acima da minha alçada. Então, o que eu respondi foi isso, que ela neutraliza a carga negativa do grupo fosfato do DNA. Se alguém quiser complementar essa parte ali, uns professores, por favor, fiquem à vontade. Mas é isso mesmo. É isso mesmo o processo, Karen. Não tem muita coisa. Tá bom. Quarta questão. Vamos lá. Essa aqui já foi até perguntada, eu acho, nas outras questõezinhas. Qual
qual a função do detergente no processo de... Não briguem, por favor. Qual a função do detergente no processo de extração do DNA do morango? Vocês sabem responder essa, então, por favor, respondam. Não? Será que fica esse silêncio quando o professor está dando aula também? Tu viu como é que é? Tu tá sentindo agora, né, cara? A importância da galera participar, né? Eu lembro nomes, eu já decorei, se vocês quiserem eu aponto. Vai, Ju, começa contigo. Tadinha da Ju. Tu sabe. Tá bom. Lá no sumário também tem a explicação dessa parte. Mas eu acho que falamos um pouquinho antes dela também. Vamos lá, de novo. Pessoal, vamos à lógica. Quando vocês estão lavando uma louça, o que vocês colocam na esponja para facilitar, para limpar o prato? O prato, vocês comeram um prato de macarrão ali, tá bem gorduroso. O que vocês utilizam para tirar a gordura? Detergente para quebrar a camada da gordura. Na opinião de vocês, o que o detergente faz com a gordura? Quebra a gordura. Quebra a gordura. Daí, no caso, ali da pergunta, isso, ele desestrutura as moléculas de lipídios das membranas. Justamente. É isso que ele vai fazer, esse é o processo. Mas hoje a Prof. Karen vai completar. Tá, então vamos lá. O que é que eu penso toda vez que eu vou responder a questão? Tem a célula, tem o DNA dentro do núcleo, tem o citoplasma, onde estão as organelas, tem a membrana plasmática, que vai proteger ali, fazer essa barreira ali semipermeável entre o meio externo e a parte interna da célula. A primeira barreira de proteção, então, seria a camada lipídica. Então, no caso do detergente, o sumário teórico fala que o Lauril vai quebrar essas camadas ali de gordura. Então, basicamente, ela vai de novo, assim como várias das outras etapas, ela vai quebrar a camada, a membrana plasmática, foi o que eu coloquei aqui, ó. Ela desestrutura as moléculas de lipídios das membranas para que todo o conteúdo celular fique disperso, não somente o que está no citoplasma, mas o que está dentro do núcleo da célula. Faz sentido? Total. Tá bom. Vocês estão conseguindo acompanhar, né, gente? Vamos para a próxima. Foi. Tá. Quinta pergunta. Qual a função do álcool no processo de extração do DNA do morango? Por qual motivo ele deve ser utilizado gelado? Essa já foi respondida também. Quem falou? Quem começou pode continuar. Me desculpa ter interrompido. Não? No caso, seria mais sólido ficaria para extrair o DNA? Isso, essa é a questão do porquê que ele tem que estar gelado, né? Para poder manter ali sólido os filamentozinhos de DNA. Tá, então, vocês lembram que dentro do laboratório, quando ela filtrou e acrescentou, no caso eu, acrescentou o álcool, a gente esperou ali 2 minutinhos para ver um processo de separação de fases. Forma ali tipo um corpo de fundo, não sei se é essa palavra que eu posso utilizar para isso, mas ela vai fazer ali uma decantação, e aí uma parte... Não entendi. Ele desidrata, e daí ele
separar as fases. Lembra ali no beckerzinho de 600 ml? Vai ter uma fase e outra fase embaixo? Vocês lembram essa parte? Oi. Tu saberia me dizer por que o álcool tem que ser gelado? Tá, o que foi que eu coloquei? Que a temperatura do álcool, ele vai tornar possível a visualização dos filamentos de DNA. Porque ele não vai ser solúvel, já estava até no sumário teórico que ele não era solúvel em álcool. Então, ele não vai se dissolver, ele vai solidificar. Foi assim que eu entendi, tá, gente? Não usem essa palavra não, por favor. Ele vai solidificar e vai permitir que ele seja visível. Tanto que o sumário fala que quanto menor a temperatura do etanol, menos solúvel ele vai ficar, o DNA. Acho que é isso. Me corrijam aí, por favor. A Bruna tem uma pergunta, Bruna. Não é que nem a questão da temperatura que você está falando, quanto mais quente, mais as moléculas vão se mover. E quanto mais gelado, menos elas vão se mover e vai ficar mais fácil a visualização, porque elas vão estar mais paradas. Isso, no caso do calor, o que estava falando era sobre a água, que é utilizada a água morna, né? Nesse caso, era sobre a questão ali da carga, né? Mas é isso mesmo, na temperatura, no caso da água, é isso, ela vai fazer as moléculas se agitarem. No caso do etanol, ela vai estabilizar. No caso do álcool, também tem essa jogada aí da excitação das moléculas, né? Qualquer experimento que vocês forem fazer, quanto mais gelado, menos excitação dessas moléculas. E também tem a questão, né? É importante frisar, o álcool, se você esquentar ele evapora mais rápido ainda, né? Então, se você quiser fazer um experimento certinho, pois é. Então, tem essa questão da excitação das moléculas, sim, tá? Ô, Bruna. Não sei se era a Bruna. É isso aí, Bruna. É isso aí, Bruna, arrasou. Obrigada. Cadê? Então, o que eu coloquei aqui no meu por extenso? Permite a separação de fases. A temperatura mais fria torna possível a visualização dos filamentos, bem fininhos, de DNA, já que o DNA é insolúvel em álcool. Alguém tem alguma pergunta? Perguntem para o professor que está aí. Show de bola. Então, tá. Próxima questão. Aparecendo ali. Questão 6. O material precipitado coletado do Becker e transferido para, eu acredito que ela quis dizer placa de Petri, não sei se estava errado ali só na legenda, é o DNA do morango. Do que este material é composto? Bom, eu achei, esse eu fui pesquisar, eu achei algumas respostas diferentes na internet. Na minha opinião, Karen, então, se eu for responder, sim, o material que foi precipitado, retirado do Becker e colocado na placa de Petri é o DNA do morango. E, opa! Tudo bem? Gente, vocês ainda estão me ouvindo? Por favor, só digam isso. Deu um parezinho aqui, mas está tudo certo. Tá. Então, minha resposta. O material precipitado, sim, é o DNA do morango. Do que esse material é composto? Por milhares de moléculas de DNA, né? Vocês sabem a composição do DNA. Tem as bases nitrogenadas. Eu achei que é isso que estava perguntando, tá, gente? Mas eu não tenho certeza se é essa a pergunta. Então, professor, se eu quiser corrigir. Não, é justamente isso. Do que é formado esse material? Do que é formado o DNA? É isso aí. E, por último, aí essa pergunta que me deixou com a resposta meio ambígua na 6. Porque diz, qual ação seria necessária para que apenas o DNA fosse coletado? Na minha opinião, o que foi coletado foi o DNA. Então, acho que se é para coletar o DNA, a única coisa que eu precisaria fazer era separar os outros compostos celulares, mas o DNA já foi coletado. Era o que eu responderia na 7. Você concorda, professor? É justo? Concordo. Concorda, Kátia?
Kátia? Tô achando que é pegadinha isso daí, ó. Pois Você tem é, né? certeza que a anterior era o DNA? Lá em cima? A anterior, pergunta anterior. Volta lá. Vamos voltar aí, deixa eu subir para vocês. Para mim, não, para mim tá certo, eu acho. Porque se não for, ó, o material precipitado, coletado, transferido para o Becker é o DNA do morango? Se não, o que seria? E aí sim, Pois é. qual seria a ação necessária para que o DNA fosse coletado? Aí pegar de repente o precipitado. Você tem certeza que é o que fica em cima, que é o DNA? Ah, sim, tenho certeza. Então é pegadinha isso daí para vocês, gente. Tu tá certa, cara. Se vocês forem ver até na internet, pessoal, e pesquisar ali extração do DNA do morango Uniaselv, tem fotos dos colegas realizando a prática mesmo ali presencialmente e algumas discussões a respeito dessa atividade. Não tem as respostas das perguntas, mas tem a discussão. E daí, lendo as discussões, eu cheguei à conclusão que era o DNA, sim. Então, foi por isso que eu respondi que era, tá? Eu acho que talvez a 7 foi só para judiar da gente mesmo e fazer o cérebro fritar um pouquinho. Eu acho que tá certo também. Então, tá. Aí o que acontece? Respondemos todas as questões, conseguimos passar por essa fase tão difícil. Aí, o que o roteiro vai fazer? Ele só vai mostrar para vocês passo a passo da mesma experiência que foi feita, né? Vai mostrar as fotinhos de como é que a gente vai pegar os EPIs, separar bonitinho. É isso que o roteiro é. Nem é tão grande assim, na verdade, depois que a gente realiza a prática, a gente vê que isso aqui é só captura de tela da atividade que a gente acabou de fazer. Aí, vocês têm alguma dúvida antes de eu continuar? Eu tenho só uma dúvida, aonde que eu escrevo essas respostas? Porque aí um documento em PDF não dá para escrever. Tá. O que foi? Eu vou responder o que eu fiz, tá? Daí, professor, se eu corrigir se estiver errado. O que foi que eu fiz? Eu peguei meu caderno e fui anotando ali as minhas respostinhas, o que eu não sabia, eu fui pesquisar na internet, enfim, fui colocar a caixola para funcionar. Se tu estiver perguntando sobre o relatório, não sei se é sobre relatório, se fosse só sobre isso aqui, eu acho que não é necessário colocar a resposta em lugar nenhum, é uma questão mais de estudo teu. Não, mas o relatório... Tá, daí no relatório, se tu quiser, como é que eu meu relatório não tá aqui, mas assim, o que eu faria, né? Coloca como é que foi realizada, ali, deixa eu abrir o projeto de, não é projeto, né, assim que diz, de relatório, como é que ele tem que ser feito. Tem aqui, acho que trilha de aprendizagem do laboratório, tem dizendo, o projeto é o modelo de relatório do projeto, estou vendo. Peraí, que ele só está abrindo no meu computador, porque eu não tinha baixado ainda. O que eu colocar ali no relatório? Até a prof tinha dito, né? Tem ali no relatório tem que colocar a identificação acadêmica, matrícula, bonitinho, fazer uma introdução, colocar os objetivos, os Karen, tu não faria o favor depois de mostrar como que encontra esse modelo do relatório dentro do AVA ali? Porque às vezes fica na introdução, às vezes fica na unidade 1, às vezes fica na última, às vezes fica separado. Mostra e daí, de repente, os alunos que não encontraram o modelo conseguem entrar sozinhos no AVA deles depois e pegar o modelo para fazer. Pode ser? Não, dá até para fazer agora. Vamos fazer assim. Tá, muito obrigada. De nada. Ó, vocês sabem chegar na trilha de aprendizagem, né? Vocês vão estar ali na página inicial de vocês. Aí vocês vão vir. Aqui tem a setinha. Aqui está a trilha de aprendizagem. Clica nela, ela vai abrir. Ele vai compartilhar a guia da trilha. Aprendi como é que faz para mudar, que legal. Pronto. Aí aqui a gente vai ter a apresentação do livro. Eu tinha umas traduções, né? A unidade 1. Vai falar tudo sobre o que a gente leu, explicando mais detalhadamente ali. Vão ter videozinhos, vão ter recursos interativos, vão ter PDFs para ler. A unidade 2 é a que eu indico se vocês quiserem fazer as atividades práticas, porque, como eu falei lá no finalzinho, tem as profs que vão realizar as atividades
e vamos explicar por que está acontecendo cada reação, o que é bem legal, por exemplo, aqui na atividade proteolítica, ó, a enzima da batata, aqui no fígado, nas frutinhas lá também. Ó, vai até explicar um pouquinho das unidades ali, ó, vai falar sobre composição dos carboidratos, bonitinho. Vai ter vídeo para tudo, gente. Demora um pouco, mas se vocês conseguirem tempo e paciência para ver tudo, vocês terminam conseguindo fazer a prova numa boa. Unidade 3, né? E daí, aqui, ó, vocês estão na unidade 3, aí vai ter materiais, microscopia, BioUniaSelv, livro digital, livro em PDF, gabarito das questões que a gente responde ali no livro, vídeos, recursos interativos, laboratório virtual. Aí aqui ele vai dar uma introdução legal sobre o laboratório, vai mostrar o print da bancada, para a gente ver mais ou menos como é que ela é. Vai fazer o recurso interativo do laboratório, vai explicar o que que é. Várias coisinhas. Aí vai mostrar como é que é aquela capa principal, ó. Aqui tem o inicial, tem a apresentação, o sumário teórico que a gente viu, o roteiro que a gente leu também, o pré-teste, o teste específico, que é o experimento, e o pós-teste. Já realizamos todas essas etapas, somos muito vitoriosos. Aí aqui vai falar sobre os laboratórios virtuais que a gente tem para essa disciplina, né? Daí tem todas essas aqui. Algarismo significativo, eu só me ralei na parte de colocar nas tabelas os resultados, porque também é bem legal de fazer essa atividade. Aí, ele vai dar o primeiro vídeo, que é sobre algarismos significativos, mas para a gente entender como é que funciona ali a pesagem nas vidrarias. Acho que essa parte é bem essencial, mas não tão obrigatória assim para poder entender a parte da bioquímica. Aí, aqui, nessa de baixo, vocês vão ver que o título dessa é Indicadores ácido-base. Mas aqui a gente vai ter vários, ó. Esse aqui, por exemplo... Próximo, cadê? Ó, esse aqui é do... Tá errado o título, viu, gente? Acho que é porque a minha internet tá lenta, mas essa daqui é a do DNA do morango. Essa daqui é do pH do suco de laranja. Aí aqui vão ter mais. Vão ter todas, ó. Todas as atividades que podem ser feitas vão estar aqui, ó. Por exemplo, quem tinha me pedido sobre solubilidade em saturação de lipídios, tá aqui também. Esse aqui é bem legal porque tem várias teclas de atalho que dá para utilizar, fica mais dinâmico na hora de fazer. Beleza. Aí aqui vai dizer, ó, que essas práticas, as elencadas, são obrigatórias nas avaliações, por meio de questões objetivas e discursivas. No caso da minha terceira, caiu sobre o DNA do morango, eu vou mostrar para vocês também essa parte. E aqui são todas as obrigatórias para cada. Então, solubilidade em saturação de lipídios, para avaliação 1 e para final. Enzimas, para avaliação 2 e final. Carboidratos, avaliação 1 e final. Ácidos nucleicos, 2 e final. Aí, olha só o que está dizendo. Além do mais importante, que você elabore um relatório de prática virtual. Então, aqui nessa parte, vocês vão ver que eu já acessei, por isso que tem ali o botãozinho salvo. Mas, ó, modelo de relatório da prática virtual. E aí, vocês clicarem aqui, ela vai abrir ali um doc para vocês, que vocês conseguem editar. E nesse doc, é que essa parte aqui eu não sei se eu realmente vou conseguir compartilhar, porque ela não me pergunta se eu posso ou não. Queria que ele abrisse do ladinho. Mas o que esse documento vai ter? Se vocês conseguirem visualizar agora, gente, por favor, podem fazer simultaneamente, porque eu não consigo fazer essa parte aqui aparecer para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer lá na... Voltando na tela do professor. Tô vendo vocês me assistindo, que legal. Um pouquinho assustador. Tá. O que aparece no relatório da prática? Vocês conseguem baixar aí? Eu queria que vocês conseguissem ver. Tentem baixar, galera, para estar acompanhando ela. Não consegue, Ju? Eu tinha esquecido, mas se quiser também posso te mandar isso que eu fiz com os vídeos. Poxa. E como é que Será que alguém conseguiria mandar esse arquivo lá no grupo para vocês? Alguém consegue? Eu tenho Muito ele aqui. obrigada.
Deixa eu ver Tentasse se eu pelos não- dois e nenhum. Pronto, eu acabei de mandar ali, gente, no grupo. E o Abram teu ele aí. Windows qual é? É o Windows o teu? Tem que ver se é compatível, né, Ju? Quem sabe é isso, né? Tem que descobrir mesmo, Ju, se é o que está acontecendo no teu mó chato, não consegui acessar. Mas eu mandei o link ali para vocês, se vocês conseguirem abrir ele, aí vocês me avisam, tá? Ô, Ju, vocês sabem que eu também sou aluna da Uniaselv, né? Eu tô fazendo a minha segunda graduação agora de farmácia, então tudo que vocês estão fazendo eu também faço. Faço laboratório virtual, faço relatório, faço tudo. O meu AVA, ele tem dado uns bugs também, Ju. Tem dado uns bugs também. De vez em quando eu abro ele, clico para abrir a matéria, ela não abre. Aí o que que eu faço? Eu mudo de página e volto, ou fecho e abro de volta, aí ele funciona. Mas às vezes não. Eu tenho que ficar fazendo alguma coisa e ele desbuga. Isso acontece. Sim. Aí para mim funciona tipo assim, ó, tem a opção de cursos, daí tem outra opção embaixo, né? Quando você entra ali em matérias, tem as opções no cantinho ali. Deixa eu abrir meu AVA aqui. Ó, tem a opção semestres, que tem as matérias, né? Daí tem meu curso, estágio e emprego, quando você abre, certo? Aí eu mudo para alguma outra opção, por exemplo, meu curso. Aí abro o meu curso, aí eu volto para semestres, aí funciona. Como se fosse um bugzinho, assim. De repente, trocar, em vez de entrar no que você quer, entra em outra coisa, depois volta e daí, de repente, funciona. Eu enviei lá no grupo o documento, o grupo do WhatsApp, o documento para vocês. Obrigada. Pessoal que não consegue entrar, né, não tá tendo acesso aí, já marca com uma estrelinha o arquivo para vocês não perderem no grupo depois, tá bom? Já entra lá, já dá uma estrelinha, e aí quando vocês precisarem, vocês vão nas mensagens salvas, favoritas ali do WhatsApp, vocês encontram com facilidade. De aparelho. E aparelho diferente? Ô, Ju, eu tentava abrir também pelo celular, dois tipos de celular, nunca consegui, só pelo computador mesmo desbloqueava para mim essas partes. Lembra que eu te falei antes? Eu estava muito perdida por causa disso. Não tinha nem opção para mim. E como é que tu tá te virando, guria? Cara, olha, nós temos assim a satisfação, a alegria de dizer isso. Cada grupo a gente tem assim, uns anjos assim, uns abençoados para nos ajudar. É,
Não fazem nem a mesma disciplina. Que legal. Eu não sabia, Jô, que tu não ia conseguir ter acesso à coisa do relatório, se não tinha mandado, me desculpa, não me liguei nessa parte. Deixa eu te perguntar, tu já tentou acessar com o de outra pessoa? Que daí, por exemplo, eu te mandava o meu e tu via a trilha pelo meu, talvez se for algum problema no sistema com a tua matrícula, não sei. Podia tentar, não custa tentar. Vou te mandar depois, então, a gente se fala depois da aula. Então, tá, então vamos para a última parte, vou parar de enrolar na aula do professor também, porque eu tô tomando o tempo dele. De nada, que isso? Ai, desculpa, eu não mandei o coisa no grupo, eu moro numa pensão e eu mandei no grupo da casa da pensão, assim, me perguntando por que eu tava mandando aquilo ali. Tô ficando louca já. Então tá. Para quem conseguiu abrir ali sobre o relatório, vocês vão ver que a primeira etapa é a identificação do acadêmico, matrícula, curso, a turma, a disciplina e o nome do tutor, que é o professor Leonardo. Dados da prática, então, título da prática, o semestre que foi realizado e a data, e aí vai ter introdução. Então, a gente vai colocar ali uma introduçãozinha rápida de 2 parágrafos a respeito dessa prática. Aqui está dizendo, não esqueça de citar autores para embasar sua introdução. Aí eu vi o pessoal no grupo falando sobre isso, né? Então, é uma pesquisa nossa. Então, da mesma maneira que eu pesquisei aqui na internet e li algumas coisinhas para poder saber como responder, eu acredito que seja a mesma coisa. Usa a formatação que a prof explicou para a gente ali em metodologia, de como é que vai fazer a referência. Pesquisem coisas que sejam fidedignas, então, vejam ali artigos e peguem partes de artigos para poder se embasar essa introdução. E aí escrevam ali 2 parágrafos a respeito da parte inicial da prática, né? Aí objetivos, então dá para identificar através de tópicos que nem foi feito na própria introdução da prática. Materiais, então todas as vidrarias, os equipamentos, os reagentes, tudo que foi utilizado é para inserir, para explicar ali. Eu acho que nem precisa explicar, é só colocar os materiais. Metodologia, então, o passo a passo da realização. Basicamente, o que eu acabei de aplicar para a gente. Foi realizado isso, aí tal etapa, segue isso, segue aquilo. No final, resultados ou discussões, está escrito assim, discuta todos os dados obtidos ao longo da prática. Então, é o que aqui está até dizendo, nesse espaço, você pode abordar os questionamentos que são propostos na seção avaliação dos resultados, que é apresentada no roteiro. Então, para a colega que perguntou, me desculpa, eu não consegui visualizar quem era, mas para a colega que perguntou o que a gente vai fazer com as respostas dessas questões, dá para colocar na parte de resultados e discussões do relatório, que aí essas respostas vão fazer sentido aqui. Aí está dizendo aqui, ó, não esqueça de destacar se seus objetivos foram atingidos e as dificuldades encontradas. Então, o que for de difícil para vocês ali, ou se, enfim, chegou no resultado ou não chegou, vocês colocam aqui. Dá para fazer um registro fotográfico, aí tem até aqui, ó. Durante a prática, realize um registro em que você aparece executando. Então, dá para tirar uma selfie ali com o computador aberto, fazendo a atividade. Aqui está dizendo que pode tirar uma selfie, tá, gente? Não pode tirar da minha cabeça, não. Aí dá para colocar ali, tem um quadrinho para colocar a foto, e por último, as referências que a gente usou para desenvolver o relatório. Daí volta lá na metodologia com a Prof. Kátia e faz direitinho ali a referência. É isso que pede no relatório, assim que é para fazer. Já vem ali pronto, não precisa formatar nem fazer nada, é só colocar dentro dos quadradinhos. É isso, alguma dúvida? Não, né? Muito obrigada, cara. Foi eu que perguntei, a Lu. Muito obrigada. Eu entendi Nada. agora. Tá, então tá. Estamos aqui, a gente tem um modelo de relatório. Nós tínhamos perguntado para o professor a data e ele falou que até o fim do semestre, né, professor, para entregar? Isso, até o fim do semestre, tá? Ele está dizendo, né? Lembre-se do cronograma de disciplina para não perder o prazo. Tá. Pessoal, só reforçando, tá? Por favor, façam os relatórios.
mesmo vocês sabendo que não vale nota, mas vale uma garantia de vocês depois, caso alguém peça esses documentos. Né? Quem poderia pedir? O MEC, entendeu? Vale as horas de prática, né? E isso vale isso como que tá hora de valendo. prática, tá, galera? Então, vale muito fazer o relatório, tá? Vale muito. Pode continuar, Karen. Por último, daí eu não sei se o professor vai autorizar, mas acho que sim, né? Tem algum problema se eu mostrar a avaliação minha? Não, de forma alguma. Tá, gente, pelo amor de Deus, eu não tô querendo me exibir aqui, não. Misericórdia, não achem que eu sou nenhuma metida, tá? O que apareceu ali agora? Apareceu eu de novo na tela? Porque eu fechei tudo. Por quê? O que eu quero fazer agora? Essa última parte. Eu posso fazer uma perguntinha, atrapalhando aí rapidinho? O negócio do relatório, eles são todos, tipo, enviados individualmente por cada prática ou pode ser um documento contendo, tipo, todos? Tu fez uma boa pergunta, mas eu acredito que um documento só contendo todos já é o suficiente, né? O que tu acha, Karen? Pelo que tu leu. Eu acho que, bom, tu pergunta assim, se tu quer fazer uma pasta e colocar todos os documentos e enviar? Isso, eu acho melhor. Eu acho que dá para ser assim, não sei, não vejo muita diferença. Aqui tem incluir, né? Aqui que aparece na inclusão. Eu acho que... Porque assim, ó, pessoal, eu vou voltar de novo a compartilhar a minha tela. Olha só como é que aparece quando a gente quer incluir. Bom, vamos aqui em produção acadêmica, é aqui que a gente vai colocar as atividades, né? Quando a gente pede incluir, ele pede o título, o semestre, a disciplina e o nome do arquivo, o tipo de arquivo. Dá para colocar, por exemplo, práticas das aulas de bioquímica e metabolismo? Acho que sim, daí vocês colocam um arquivo, pode ser uma pasta, um arquivo zipado, acho que não pode. Solta os arquivos aqui e eles vão aparecer. Só que aqui, ó, o tamanho máximo para o upload do arquivo é 15 MB, então não sei como é que vai ficar os tamanhos depois. Talvez, se ele permitir que envie todos de uma vez, não fique muito grande esse arquivo aí com todas as práticas de vocês, manda tudo junto. Daí, se não deixar, manda cada um individualmente. Tá, valeu. De nada. A última coisa que eu queria mostrar, que ficou na minha listinha, foi as questões. Eu vou voltar, porque eu queria fazer assim. Teve uma das colegas que ela pediu, não vou lembrar o nome agora. Será que ela já ter se eu falar quem é? É a Cris. Cris, por favor, se você não queria ser exposta, me desculpe. Mas a Cris perguntou sobre a questão descritiva. E aí, quando eu fiz a minha primeira prova, e é isso que eu queria mostrar para vocês, eu achei que era para eu utilizar todo o meu vocabulário de português para responder. Então, eu vou pegar aqui Sociedade e Meio Ambiente, que foi a nota mais baixa que eu tirei em notas descritivas. Eu tirei um 8,5 nessa daqui, na individual discursiva. Aí, olha só o tamanho da minha resposta, gente. Ela parece o Novo Testamento todinho. Ela tem quase 3.000 caracteres, porque eu pensei, quanto mais informação que tem aqui na minha cabeça eu der, mais o professor que está correndo vai achar. Essa menina deve saber dessas coisas ali que ela está respondendo, vou dar um 10 para ela. Quando eu fiz todo esse texto e eu recebi um 8,5, eu fiquei chateada. Ai, Karen, mas é prepotente, é uma nota muito alta. Eu sei que é uma nota muito alta, 8,5, gente, mas é que eu achei que eu ia super bem, porque eu tinha escrito o Novo Testamento para o professor, e o professor que corrigiu não curtiu ruim. Aí eu pensei, vou dar uma leve diminuição. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que ele leu? Pois é, eu acho que ele olhou assim, meu Deus do céu, eu tenho 5.000 alunos, e aí essa garota me manda esse texto nesse... Não vou ler esse negócio. Tá. Não. É tipo aquela lida, olhada rápida assim, para ver as palavras-chave e já era.
Exatamente. E aí, só depois a geniazinha aqui foi pensar sobre isso, né? Eu pensei, será que eu ia ler, se eu tivesse 100 alunos, eu ia ler um por um? Talvez, porque sou cri-cri, mas se tivesse 5.000 alunos, eu ia? Então, enfim. Aí foi que eu fiz. Em perspectivas profissionais, eu diminuí um pouquinho o texto, que essa foi a minha estratégia, tá, gente? Eu fui testando. Aí, vocês vão ver que eu tirei um 9 nessa. Ainda tá comprido o texto? Ainda está comprido o texto, grande. Mas eu coloquei pontos essenciais ali, ponto, ponto, ponto e ponto. Ainda tá grande, aí eu pensei, não deu para tirar 10, ainda tá muito comprido isso aqui, porque a resposta não estava errada. Olha o que tá dizendo ali, ó. A resposta se aproximou dos objetivos da questão. Olha só, apenas poderia ter apresentado mais argumentos acerca dos conteúdos. Aí eu pensei, tá, mas nesse texto imenso eu não apresentei argumentos, talvez não eram os argumentos essenciais. Eu coloquei mais informação do que devia e o que era essencial eu não coloquei. Aí eu fui testar, a minha próxima prova foi, minha próxima matéria foi primeiros socorros. Aí eu fui testar, fazer um texto menor e só o que viesse na minha cabeça na hora de responder. Se eu tivesse nessa situação, como eu faria? Aí essa daqui eu consegui fechar, foi a primeira que eu fechei. Faltei soltar fogo de artifício. Porque olha o tamanho da resposta. Ela é consideravelmente menor que as outras. E eu coloquei só o que precisava. Nessa situação, eu faria isso, isso e aquilo, acabou. Foi só isso que eu respondi. Daí, beleza. Consegui fechar? Então eu vou testar isso aqui de novo. Aí a gente vem para esse semestre, né? Vamos lá para metodologia científica. Eu fiz a mesma coisa, testei e diminuí. Eu não sei se é o professor e a Prof. Kátia que respondem, que corrigem, ou se é outra pessoa, não sei. Vou contar para vocês se sou eu. Mas, que sou eu. Mas consegui tirar... Não sou. É o pessoal lá de Indaial, tá? A gente nem vê essas provas. Daí que foi que eu fiz? Fiz uma pequenininha também. Aí eu pensei, bom, se for por informação essencial e não por texto, vou fazer uma menor. E essa daqui também ficou pequititinha e deu certo. Aí, o que eu fiz? Vamos para a minha última prova, que é dessa matéria, de bioquímica básica. Eu achei até, quando eu terminei, fiquei me recriminando, pensando, cara, fez uma resposta tão pequena, o professor vai ler e pensar, não sabe de nada, vai tirar a tua nota. Mas também consegui fechar. E eu fiz, aí a gente vem para as questões que são relevantes para agora, né? A minha primeira pergunta da descritiva, não sei quem já fez, mas se for a mesma, boa sorte aí também. Aqui, o que ele pede? Já fica dito. Ele só pede o seguinte, acerca do exposto, ou seja, sobre proteínas, cite e descreva algumas funções. Eu pensei só algumas funções, então vamos fazer bem devagar. O que eu fiz? Piquititinho. Elas são importantes em várias funções do organismo, são compostas por aminoácidos, ligados covalentemente por ligações peptídicas. Entre as funções, catálise de reação química, porque elas atuam como enzimas, a gente até falou sobre isso antes. Um exemplo, tinha que citar, então eu dei exemplo, né? A amilase, que quebra o amido em açúcares menores, permitindo sua melhor digestibilidade. Função estrutural, como a queratina, que está no cabelo e na unha, o colágeno, presente na pele e nos ossos. Defesa e imunidade, o professor falou na última ou penúltima aula sobre as imunoglobulinas, então eu citei elas aqui. Rapidamente, só coloquei um parênteses, não expliquei nada sobre imunoglobulina. O que elas fazem? Reconhecem e combatem agentes invasores. Função de transporte, como a hemoglobina, que se junta ao grupamento M, se liga ao oxigênio e leva o oxigênio pelo corpo inteiro. E outras funções, transportadora, contratibilidade, como a actina e a miosina, que fazem ali a contração dos músculos, e a função nutritiva e energética, síntese de ATP e até mesmo a síntese de DNA. Conclui-se que elas são importantes em quase todos os processos biológicos. Acabou. Na minha cabeça, que produz muita palavra, essa é uma resposta pequena. Eu não sei quantos caracteres tem, acho que tem uns 1.000 caracteres. Porque quando eu comecei, eu pensei, eu vou fazer os 4.000 caracteres, eu tenho 4.000 caracteres e vou preencher tudinho. Não rolou essa técnica. Então, essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta, sobre o laboratório virtual, que a gente acabou de fazer, a extração do DNA do morango. O que pedia, basicamente? Que nós utilizamos detergente, cloreto de sódio e etanol.
Qual a importância desses agentes no processo? Vamos ver que a minha resposta é bem pequenininha. Eu fiquei, assim, arrasada quando eu terminei de escrever, porque eu queria escrever mais coisa. Mas aqui, ó, basicamente, durante esse processo, a gente rompe as membranas celulares e as proteínas que envolvem o DNA. Por isso, os reagentes são importantes. O detergente tem essa função, rompe as membranas celulares, as camadas lipídicas, permitindo a exposição do DNA. O cloreto ajuda a proteger o DNA de degradações, neutraliza as cargas negativas, tornando a precipitação possível, mais eficiente. E o etanol, como a gente observa durante o próprio vídeo, é utilizado para precipitar o DNA, visualizar o processo de separação de fases e também, ó, como o DNA é insolúvel, a gente já falou isso várias vezes hoje, ele forma fios visíveis e pode se coletar o precipitado, que é a parte sólida do DNA extraído. É só isso, acho que não deu nem 500 caracteres. E aí, estava fechadinho, estava certa. Então, quando vocês forem fazer o de vocês, para a colega que pediu principalmente, eu vou ler ainda, tá, o que tu mandou, mas, enfim. Achei tão legal ela falando comigo, me senti tão inteligente. Enfim, é só isso. Só respondam como se o professor tivesse perguntado aqui em sala de aula e vocês fossem tentar explicar passo a passo para ele. Claro que a gente escreve mais bonitinho ali, porque outra pessoa vai ler, mas é só isso. Eu acho que isso era tudo que eu queria falar para vocês hoje, pessoal. Karen, tu fez uma colocação bem importante, tá? Tu entrou numa questão muito bacana. Eu estou enfrentando isso com uma outra turma também. Inclusive, até tem uma aluna muito esforçada, assim, muito dedicada, que ela é enfermeira, ela está fazendo uma outra graduação agora, e ela é responsável da UTI onde ela trabalha, do hospital onde ela trabalha, e ela é responsável da segurança. Enfim, imagina ela respondendo uma questão de segurança do trabalho na área dela. Ela fez um texto, eu li o texto dela, é a coisa mais linda, mas dava quase uma A4, né? Uma folha A4. Aí ela ficou muito louca, porque eles deram 9 na prova dela. Ela tinha ganhado 10, ela merecia, ela não aceitou, ela abriu chamado, pagou R$6, enfim, tá bem louca. Mas é isso que tu falou, não? Eles querem somente a resposta, né? Que eles esperam ali, não adianta. Eu vou fazer linguiça. Eu vou fazer uns comentários aqui. Primeiro comentário. A outra. Essa aí é outra, tá? Eu sou outra, eu já passei por isso. Cheguei a chorar em sala de aula, tá? Por causa de 0.1, tá? Porque eu fiquei muito louca. Eu chorei. Isso aí é pegada em nota que não existe. Chorei. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês. Primeiramente, eu adorei a explicação da Karen. Eu acho que ela pegou todos os pontos, explicou certinho, ela explicou pontos que eu mesma, como professora, se eu fosse falar para vocês sobre a prática, eu talvez não me atentaria, porque o meu olhar hoje é como professora, não como aluna. E ela, enquanto aluna, consegue perceber os detalhes, né, as dificuldades que vocês podem ter e conseguiu realmente contemplar tudo que vocês precisavam. Acho que isso daí foi maravilhoso. Tão maravilhoso quanto a foto de perfil da Karen, que são 2 vaquinhas, uma encostadinha na outra. Eu não sei se alguém percebeu. Eu fiquei encantada com a foto dela. Na minha época... Falando em foto, já vou cortar a Kátia. Que foto massa é essa tua foto, Karen, que tu tem no perfil do WhatsApp? Se tu não percebe, tu tá como uma verdadeira gata naquela foto. Uma gata, uma felina. Pode notar. Essas são as minhas observações. Muito massa. Gente, na minha época, as respostas discursivas, elas eram escritas numa folha. Era uma folha de papel A4. As 2 perguntas vinham no mesmo lado da folha, então a gente tinha só algumas linhas, cerca de 10, 12 linhas para responder. Dependendo do enunciado da questão, a gente tinha bem menos linhas. E ali a gente precisava escrever. E a letra corrida, quando a gente vai escrever, a gente usa muito mais do que se fosse escrever no computador, né? E realmente era assim. E na minha época também, a segunda prova eram redações. Então, era uma redação, eles escolhiam um tema e a gente tinha que fazer uma redação. E na minha
Na minha redação de primeiros socorros, para quem não sabe, eu sou bombeira. Na minha redação de primeiros socorros, eu não tirei 10. Agora vocês adivinhem por que eu não tirei 10. Porque eu passei uma linha. Tinha, tipo, sei lá, 10, 12 linhas para fazer. Não, tinha mais linhas. Mas eu terminei a minha última frase numa linha imaginária embaixo. E isso me fez perder um ponto inteiro. Eu tirei 9. Eu fiquei irada, porque eu falei tudo, até coisa que não tinha no livro, assim como o professor comentou da aluna dele, da colega dele. Então, assim, às vezes, fala pouco e objetivo, porque quando a gente domina, a gente consegue sucintar aquilo. Então, quando o professor ele pega uma resposta de um aluno que está sucinta, ele tem certeza que esse aluno domina aquele assunto, enfim. Isso daí aumenta a chance de vocês de tirarem uma nota legal. É realmente o que a Karen falou. Eu também aprendi apanhando, aprendi tirando nota baixa com uma resposta que tinha todos os detalhes, mas não era aquilo que eles queriam. Porque quando você coloca muito detalhe, a impressão que dá é que você está copiando do livro. E quando você explica de maneira objetiva, você mostra que você sabe aquilo, então você realmente aprendeu. E é isso que o professor que está lá na frente, pegando essas respostas e avaliando vocês, espera de vocês, tá bom? Obrigado, Katia Fire. Katia Forai pela ajuda. Gente, não, rapidinho, o professor falou que a Karen ia dar aula hoje, eu tinha que entrar, né? Tem que ajudar, prof, pelo amor de Deus. Eu tremi a aula inteira, minhas mãos estão super suadas. Capaz, guria. Alguém perguntou, eu não sei quem é, porque não me aparece nada, só aparece o número da pessoa, mas acabou de mandar no WhatsApp, tá? A prova que você está mostrando é a feita no polo ou online? As 3 primeiras provas, da primeira semana, a teórica 1 e a 2, elas são feitas online, então não tem tempos para você fazer, você só abre a prova, dá para fechar a prova, abrir e fechar várias vezes, se vocês quiserem pesquisar qualquer coisa, enfim, ou se quiserem estudar de novo, que nem eu fiz na terceira, porque eu não tinha certeza ali dos reagentes, então eu fui fazer de novo a prática e aí continuei a prova. Então, a primeira, a segunda e a terceira, elas são feitas online, a primeira e a segunda são objetivas, são questões ali de múltipla escolha. Na terceira é a descritiva, que eu acabei de mostrar. Daí tu pega o tempo que tu precisar para fazer. Às vezes eu faço no meu rascunho no computador, vou digitando, aí vou ajeitando e só passo direto para a prova pronta, a resposta. A última, eu não sei, a pessoa falou que essa é a segunda aula. Então, oi para você, pessoinha que pediu, eu não sei quem você é. A última prova, daí ela é feita no polo, ela tem ou 10 ou 12, às vezes, questões. As 2 questões são extras, são do ENAD. E daí elas são objetivas igualzinho às 2 primeiras provas. O que eu faço? Eu faço todos os simulados. Tem simulado ali, os simulados dão 0,5 extra na média final. Adoro esse 0,5. Mas eu faço porque quanto mais questões a gente consegue resolver nos simulados, mais preparado você está para poder fazer a prova final. Para quem fez a metodologia com a Prof. Kátia, viu que algumas das questões que ela passou para a gente caíram nas provas. Na minha, caiu na prova presencial algumas das questões. Então, faça se você tiver um tempinho para fazer. E é Galera, isso. aproveitando essa deixa da Karen, nas questões de bioquímica, vocês não foram contemplados com nenhuma daquelas que eu enviei? Quem sabe vocês não lembram. Eu já mandei tantas questões. Para amanhã eu tenho mais umas 30. Mas agora sequei o tacho, não tem mais. Raspei o tacho. Tudo que tinha lá eu catei, guria. Eu acho que se eles fizerem uma varredura, vão dizer, meu Deus, ele comeu todas as minhas questões de bioquímica. Mas é ótimo, né? Porque uma questão vai puxando conhecimento de outra, no final, mesmo que ela não caia, a gente tem ali base para responder as outras. É isso, a forma que nós encontramos
que os alunos mais aprendem. Não tem outra maneira. É passando a aula e dando questões. Não tem outro jeito. Não tem. E vocês estão notando, pessoal, eu não precisei nem falar nada, a Karen falou tudo. Vocês notaram que é completo o conteúdo de vocês? O livro, e mais tudo que ela oferece, é muito rica essa universidade, galera, essa faculdade, é muito rica. Aproveitem tudo que vocês puderem. Tem muita coisa, é muito massa. Imagina, com cada prática, um vídeo explicando, o professor falando, é muito legal. Bacana mesmo. Puxa aí, galera. Pessoal, aproveitem a Karen. Ela está à disposição para tirar dúvidas. Pessoal, essa aula eu quero que dedicar para vocês tirarem todas as dúvidas. Não quero mais ver vocês reclamando. Aproveitem, galera. Todas, a Karen está ali, louca. Deixa eu fazer só um comentário sobre os laboratórios virtuais. Gente, eu já fiz algumas práticas dessas virtuais presencialmente, e assim, não é tão diferente, não. É só a sensação mesmo de estar ali no laboratório e tal. Mas, assim, o fato de você ter que, pega tal vidraria com tal nome, mistura com tal vidraria que tem tal nome, tudo isso daí é exatamente o que você tem em laboratório presencial. A diferença é que no laboratório presencial você tem tempo e você tem vários alunos. Então, vamos supor que tivesse uma turma pequena, uma turma aí de, sei lá, 20 alunos, e vocês fossem fazer uma prática, vocês iam passar pouquíssimo tempo fazendo essa prática para que todos conseguissem fazer. Se é que eles não iam dividir vocês em grupos e um do grupo só ia realizar a prática enquanto os outros iam olhar. Então, o laboratório virtual, ele é muito bom. Ele é bom porque vocês têm tempo de ir, de pesquisar, se tiver alguma dúvida e não achar, né, não conseguir pesquisar, pergunta em aula, é ótimo, sabe? Então, assim, deem valor, não achem que vocês estão aprendendo menos porque é virtual, porque eu já fui para o presencial, a gente trabalha em laboratório, né, Léo? E, assim, não é tão diferente assim. É só a sensação de você estar lá. Mas, assim, o aprendizado é até melhor, justamente por causa desse tempo que você tem ali. Você pode demorar quanto tempo você quiser, você pode assimilar, você pode pesquisar na metade da prática, então isso daí é show de bola. E o relatório que vocês fazem, além de comprovar que vocês fizeram, também faz vocês absorverem o conteúdo daquela prática. Então, isso é importante para vocês. Quando vocês pesquisam, quando vocês escrevem, quando vocês colocam para fora, explicando com as palavras de vocês, isso daí vai entrar na cabecinha de vocês e para vocês lembrarem disso sempre, sabe? Durante o curso, isso daí vai fazer muito sentido para vocês. A gente estava falando ali sobre o DNA do morango, né? Aí chegou uma parte ali que a Karen muito bem explicou da camada lipídica, né? Das células. Gente, isso daí é uma coisa que, se vocês prestarem bem atenção, é uma coisa que vocês vão pegar mais para frente novamente, várias vezes. Vocês vão ver isso várias vezes. As nossas células são formadas de camadas fosfolipídicas, então tem os lipídios ali, por isso que o detergente conseguia tirar e tudo mais. Mas vocês sabem por que, por exemplo, as nossas células são feitas de lipídios? Essa camada, essa membrana é feita de lipídio? Alguém sabe me explicar o motivo pelo qual a gente tem as membranas feitas de lipídios, a gente tem gordura no nosso corpo? Podem falar qualquer coisa. Impermeabilizante de água? Como? Para servir como se fosse um impermeabilizante de água? Também, é por aí, a resposta é por aí. Uhum. A gordura, ela não é solúvel em água, vocês concordam comigo? Se as nossas células fossem feitas de alguma coisa solúvel em água, a gente não existiria. Então, para que a gente consiga ter estrutura, a gente precisa dos lipídios. Isso daí vai... Nossa, quando eu aprendi isso, para mim foi um boom, assim, na minha cabeça.
E eu levei isso para o resto da minha vida, porque isso faz sentido para o resto das matérias que vocês vão pegar a partir de agora. Vocês nunca mais vão esquecer, se vocês fizerem essa prática do morango, fizerem certinho o roteiro ali, acompanharem, vocês nunca mais vão esquecer desse detalhe. Então, são coisas que vocês vão levando, sabe? O DNA, onde que o DNA fica e tudo mais, são coisas que vocês vão pegando nas práticas, vai fazendo sentido aquilo que estava só na teoria, no livro de vocês, vai fazendo sentido. Por que que precisa macerar o morango? Ah, porque precisa tirar o DNA e o DNA está lá dentro do núcleo. Entende? São coisas que fazem sentido. Então, é muito importante que vocês façam um roteiro, que vocês façam com amor, com carinho mesmo, sabe? Porque é o aprendizado de vocês, tá bom? Tô falando demais hoje. Não, tá ótimo. E vocês, e linkando isso também, olha como uma coisa linka a outra, tá? E é assim, galera, na saúde é tudo assim. Vocês vão ver, cada matéria vai linkar com a outra, não tem jeito. É uma sequência. Aí vocês querem ver também aonde também se fala muito sobre membrana, lipídica e tal, as bactérias. Existem a bactéria gram-negativa e a bactéria gram-positiva. Pesquisem vocês para ver qual camada tem cada uma, para vocês verem. Entendeu? Não, se for linkar, a gente vai longe. Vamos pensar no álcool com o vírus. O álcool ele é um solvente de lipídios, solvente de gordura. Por isso que funciona contra o vírus do Covid, por exemplo, passando na mão. Se você for linkar mesmo, se a gente for entrar num debate, numa discussão aqui, nossa, sai muito conhecimento. Então, vão prestando atenção, porque isso daí vai ajudar vocês nos próximos. Eu não te fiz uma pergunta no estágio. Eu tô dormindo, professor. Eu tô dormindo, professor. Por que a gente usa álcool 70? Por que a gente usa álcool 70 para esterilização? A gente usa álcool 70 porque se ele tivesse mais forte, ele evaporaria muito rápido. E se ele tivesse mais diluído, ele não serviria. Então, o álcool 70 é o suficiente para ele não evaporar tão rápido a ponto de fazer o efeito dele de higienizar as mãos ali e conseguir matar os micro-organismos através de homeostase. E também pela permeabilização, para poder entrar dentro da bactéria. Sim, homeostase. Eu achei que muito bom, sabe? A questão do laboratório virtual. Só eu acho que, como é a primeira vez que a gente está tendo contato, que poderia ter uma ajuda melhor nessa parte de entender o resultado final. Porque fazer o experimento é bem tranquilo com aquele roteiro. Só que às vezes a gente não entende muito o resultado. Então, como é a primeira vez que a gente está tendo esse contato, eu acho que seria interessante, talvez isso até para as próximas turmas, né? Porque a gente já entrou assim, então para nós já vai funcionar assim. Seria interessante que eles tivessem um acompanhamento melhor, de repente tivesse o resultado final, que a gente não tem, a gente tem que pesquisar. E eu, por exemplo, nunca tinha tido contato com o laboratório. Então, às vezes, para mim, é confuso entender o que ele está me dizendo. Claro que a gente vai aprender, a gente vai pesquisar, até incomodei o professor Leonardo, né? Muito obrigada, professor, por ter me atendido em pleno sábado. Mas, às vezes, a gente tem, eu, pelo menos, estou falando por mim, né? Não sei se acontece com os colegas, entender mesmo o resultado final, sabe? Para mim, às vezes, fica um pouco confuso. Mas o resto eu acho muito bom. Mas tu percebeu ali, Adriane, que é uma questão de interpretação, muitas vezes, de tu parar analisar por que isso, por que aquilo, né? Mas realmente é uma boa dica que tu deu, tá? Eu até posso passar essa informação para eles, porque como vocês sabem, né, pessoal, todo início é complicado. Eles colocaram agora esse sistema, vocês foram a turma piloto que estão iniciando o laboratório. Então, eles vão aperfeiçoar ainda mais esse processo. É uma dica até de passar para eles, né? Bacana. Obrigado, Adriano. Nada, professor. Ao que a Adriane falou... Ô, Karen. Oi, Karen, eu. É a Cris. Ai, Cris. Eu não me importo, tá, de tu citar o meu nome. Então tá bom. Eu tenho esse lema na minha vida, quando eu não sei de alguma coisa, eu reconheço que eu preciso aprender, né? Eu sei das minhas dificuldades,
e eu vou correr atrás, eu preciso correr atrás para conseguir alcançar o meu objetivo. Te agradeço muito pela tua ajuda, te admiro muito, sabe, a tua inteligência, a tua capacidade e também a tua disponibilidade, né? Porque a gente vê isso muito em faculdade. A minha filha está fazendo cursinho agora para medicina e ela estava me falando, né? Que é uma pessoa querendo comer a outra, numa linguagem figurativa, né? Justo. Não entendem, né? Que nem eu vi um vídeo também sobre isso, né? Que o cara deu um balão para várias pessoas na sala e disse o seguinte, ó, deu um balão e um palito de dente. E disse, aquele que ficar com o balão cheio até o final, de tantos minutos, vai ganhar R$1.000. O que aconteceu? Quando as pessoas viram o balão e o palito, começaram a furar. E aí, um só ficou com o balão. Aí ele pegou e disse, não, vem cá pegar o teu prêmio, tem R$1.000. Aí ele puxou do bolso e disse, olha só, tinha mais tantos... bolinho de R$1.000 que eu ia passar para todos vocês, se vocês tivessem entendido que tu não precisava furar o balão do teu colega, bastava tu cuidar do teu, né? E muitas vezes a gente vê isso, né? Que as pessoas, às vezes, elas não querem se comprometer para ajudar e ficam com medo, quem sabe, de roubar o espaço, ou sei lá o que se passa na cabeça. Mas, pelo contrário, eu acho que quando tu cuida do teu e tenta ajudar o outro, todo mundo cresce. E isso eu te agradeço por tu, né, tá fazendo isso para nossa turma, né? Eu sei que não é só para mim que tu ajuda, eu sei que tu ajuda outras colegas e é isso aí, brigadão, valeu. Cris, assim, ó, muito obrigado pela tua colocação, tá? É uma questão, pessoal, que eu trabalho sempre desde o início, sempre falo para vocês, a união do grupo, isso é muito importante. Vocês são um grupo muito grande, né? E tem muitas pessoas aí, cada um pensa diferente, né? Cada um tem uma habilidade a mais em algum tema, né? Eu tenho certeza que tem pessoas aí que sabem muita coisa de laboratório, né? Porque estão vivenciando isso diariamente. Então, assim, pessoal, eu sei, em uma outra situação é que nós estamos à distância física, né? Nós temos essa barreira, essa distância. Imagine vocês se a gente tivesse uma aula aqui, somente de falar, boa noite, tchau, fechar aqui. Não é assim, não funciona, né? Quanto mais vocês trabalharem a união, mais vocês vão ser muito bem abençoados. Pode ter certeza disso. Quanto mais vocês se juntarem, se unirem, né, dando as mãos, vocês com certeza vão só ganhar. Todos vocês. Pode ter certeza. Continue assim. Karen, continue com esse coração gigante, ajudando os colegas. Tá? Fico muito agradecido mesmo. De coração. Coração mesmo. Falo de coração mesmo para ti. Obrigado. E é isso aí, galera. Galerinha, vamos aproveitar esses minutinhos aí final aí para tentar resolver alguma situação, alguma questão. Ou tá todo mundo tranquilo? Eu só queria falar uma coisinha antes. Não vai ser sobre o que Cris falou, porque me deixa muito envergonhada, tá, Cris? Então, só recebam o de nada e tá tudo bem. Eu acho que não é nem tanto assim, tá, gente? Desculpa só o tempo que eu levo para conseguir responder, que às vezes eu simplesmente não tenho tempo. Mas, o que eu queria falar é que, assim, eu acho que foi a Adriane que falou, que às vezes dificulta muito a interpretação. Foi uma coisa que eu senti mesmo, professor. A atividade de prática que mais me mandaram mensagem foi sobre a de lipídios, a solubilidade em saturação de lipídios. Por quê? Por exemplo, as questões são simples, ó. Qual a semelhança e a diferença entre óleos e gorduras era a primeira. O que foi observado na dissolubilidade e o que foi observado na insaturação. Era só isso, 3 questões. Mas, quando a gente termina a atividade, é que a gente vai olhar os tubinhos, não sei se os colegas sentiram isso, eu desenhei os tubinhos no meu caderno para ver se eu conseguia entender o que estava acontecendo com cada tipo de conteúdo. Por exemplo, teve uma que o óleo vegetal, eu tenho a impressão que ele boiou. Tem outra que eu tenho a impressão que ele se misturou. Tem uma que ele fez um corpo de fundo. Então, o que seria interessante eles colocarem no laboratório virtual é, por exemplo, interpretação. Por exemplo, se
se ele fez um corpo de fundo, a interpretação que eu tenho, por exemplo, é que ele solubilizou, que ele era solúvel ou que ele era insolúvel. Essa é a questão que a gente não está conseguindo chegar, porque para mim, por exemplo, o óleo vegetal, até no sumário teórico está dizendo, a manteiga, por exemplo, ela não é solúvel em água. Então, quando a gente vai olhar ali mas aí, dependendo de determinada temperatura, e fala sobre isso também, se ela for aquecida, ela vai se dissolver. Então, o que aparece ali, que está em temperatura ambiente, né, até aparece ali não sei se vocês já viram no laboratório, pessoal, aparece a temperaturazinha do laboratório também, isso é bastante relevante até nas vidrarias, porque tem a expansão do vidro e tal, que pode mudar um pouquinho ali as pesagens, mas não vou falar sobre isso. Enfim, então, está em temperatura ambiente, ela está solidificada, então, quando ela está em cima, quer dizer que ela está solidificada, ou quer dizer... Enfim, essa é a questão que a gente não está conseguindo chegar, porque entender o resultado, a gente entende, só que a gente não consegue interpretar o que o tubinho está mostrando. Então, por exemplo, tivesse ali, que nem nas questões, porque eu sei que eles querem que a gente botar a gente para pensar, mas às vezes o gabarito das questões do livro, elas ajudam, por exemplo, a gente entender por que foi que a gente errou. Então, é isso que eu anotei e fiz os desenhozinhos do que eu acho. Por exemplo, a manteiga, na minha opinião, no álcool, ela solubilizou, né? Mas aí, na água, na minha percepção, ela parece ter boiado. E eu sei que ela não vai, ela parece ter dissolvido. Exatamente. Então, esse é o problema que a gente está se confundindo um pouco. Eu acho que eu estou vendo isso. Se eu for seguir pela lógica, esquecer os tubinhos e fosse responder só na teórica, digamos que não tenha prática, que alguém me desse os tubinhos na teórica e dissesse, tal óleo hidrossolúvel, tal óleo enfim, não solúvel em água ou solúvel. Eu responderia de acordo com o que eu entendo. Então, o óleo de coco, ele vai ser solúvel em água. Se ele estiver na temperatura ambiente, ele vai estar em formato ali de barrinha, digamos assim. Se eu derreter, ele vai solubilizar. Então, eu ia analisar assim. Se eu puder analisar dessa maneira para fazer os resultados, é uma coisa. Mas eu não sei exatamente o que o laboratório está me mostrando. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou bem isso entrar aí em mesmo, contato Kari. com o professor da disciplina. Vou entrar em contato com ele e vou fazer essa pergunta para ele. Tá? Só não garanto a vocês quando que ele vai me responder, tá? Porque às vezes levam 3 dias, 5 dias, uma semana. Responde às vezes em 10 minutos. Enfim, não sei. Tá? Mas eu vou fazer essa pergunta aí. É aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Tudo é uma questão de adaptação. Eles também eles vão melhorando. Vão melhorando, cada semestre vai melhorando. Porque vocês acham que cada semestre as disciplinas mudam em algumas cadeiras? Justamente para melhorar, né? Para estar aperfeiçoando cada vez mais o conteúdo dos próximos que estão chegando. Tá? Mas eu vou fazer essa pergunta para eles, para que eles consigam trazer mais clareza no que eles querem, né? Nas respostas, na interpretação. Pode deixar. Tá certo? Mais alguma coisa, queridos? Tudo certo, tudo certo. Eu queria falar com o Ivan. O Ivan tá aí? O Ivan veio.